Fala pessoal, estamos aí na busca implacável por conteúdos infinitos, a gente não para de trabalhar. Vamos aqui continuar falando de Botafogo na Libertadores, vamos enfrentar a LDU de Quito. Impressionante, né? A LDU parece que persegue o Botafogo. Em 23, tava lá a LDU no nosso grupo da Sul-Americana. Em 24, tava a LDU no nosso grupo da Libertadores. E agora a LDU pega o Botafogo nas oitavas de final da Libertadores. Ano que vem vão estar o Botafogo na Libertadores e pega a LDU nas quartas. Tá todo incansável. A LDU persegue o Botafogo. E também tivemos aí o sorteio da Copa do Brasil, que botou, né, o Red Bull Bragantino, que aí já é um ponto positivo. A gente tem coisas boas, sinais, fortes sinais, que o Bragantino enfrentou o Botafogo na Conmebol de 93, quer dizer, e também foi o time que o Botafogo enfrentou no segundo jogo da pré, a segunda fase pré, no caso, né? Pra gente segunda, mas pra competição é a terceira fase pré. Os brasileiros chegam na segunda fase pré, né? O primeiro confronto foi contra o Aurora e o segundo confronto foi contra o Red Bull Bragantino. Eliminamos eles com 2-1 aqui no Newton Santos e 1-1 com o Damian Soares expulso, gol de Júnior Santos, lá em Bragança Paulista, e em mais uma competição onde fomos campeões, enfrentamos o Bragantino e eliminamos eles no mata-mata. Pode ser que a Copa do Brasil seja aí o destino do Fogão esse ano. Não sei, se vier, ótimo. Eu já falei 1000 vezes, esse ano eu quero as Copas. A que vier eu tô satisfeitaço. Se vier as duas então, aí esquece, né? Pessoal, vamos seguir aqui, vamos começar a reagir, pro pessoal da ESPN, né, reagindo aí e fazendo prognósticos. Botaram, como é fácil jornalista esportivo hoje em dia, né? Botam o Palmeiras e o Flamengo na final de tudo que o seu emprego tá garantido. Botaram de novo aí Flamengo e Palmeiras em final, né? E eles sempre botam e nunca dá, né? Nunca dá certo. Vamos reagir aqui a ESPN, vamos reagir a também o canal do Casimiro aí, a Caseta TV, reagindo ao jogo, comentando o jogo de ontem, né? A atuação do Fogão, o Neymar e etc. E muito mais, tá? Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. O resto dos recados eu dou depois. Não se esqueça de, aqui embaixo tem o link do nosso canal Reserva, o 2.0, tá? Vai lá e se inscreve. Passamos de 1000 inscritos, isso é bom. Batemos uma das metas que é para monetizar, que é ter 1000 inscritos. Você pode monetizar com 1000 inscritos e 4000 horas reproduzidas. Só que tem 29 mil aqui nesse canal. Quase 30, então, 29 mil pessoas não estão no canal de lá, estão aqui. E se esse canal cair com mais um strike, vocês perderão. 29 mil pessoas perderão contato comigo. Então, dá uma moral, se inscreve lá, para não perder nossos conteúdos, caso a gente seja punido pelo YouTube e perca o canal, tá bom? E vamos pro vídeo e depois, no final, a gente conversa um pouco sobre o conteúdo e dá os recados para você. Agora bonitinho, Olha lá, agora a nossa arte, parabéns pros meninos do Cadu e Davi, hein? Rapidinho. Nós temos os confrontos. Aproveitando, né? Turma, você gostou do sorteio? Deixa seu like. Você não gostou? Deixa o like pra virar um jogo, né? Porque tem coisa pela frente, dá pra ganhar de qualquer jeito. Quem se deu melhor aí? Vamos pensar apenas no primeiro confronto. Pensando no primeiro confronto, eu acho que quem se deu melhor foi o Palmeiras. No primeiro confronto, pensando tá? só no Ou primeiro. Fortaleza também, porque o Fortaleza poderia ter... Eu vou ser mais ousado, eu ficaria com o Fortaleza, sabe por quê? Sim, claro. Não, porque o podia Fortaleza, ser ele é um muito segundo colocado. óbvio. Então, assim, ele tem menos isso. margem pra pegar um adversário mais acessível. Então você pode pensar que o Botafogo se deu bem também. Mas eu acho que Vélez, o LDU é bem mais complicado que Vélez. Mas também, se você considerar que o Botafogo Podia pegar o São Paulo, o Palmeiras, o Racing, o River. Eu acho que... Mas eu tô de acordo com o Bira, acho que assim, olhando pra você ficar em segundo... cara, é parecido. Tanto o Vélez como LDU, para os times que Botafogo e Fortaleza poderiam enfrentar, claro que o sorteio foi generoso com eles. O Palmeiras era mais possível que pegasse um time mais fraco, porque, enfim, ficou no pote 1, mas de fato acho que pegou, né? Não vou dizer talvez o mais simples. Eu acho que assim, Palmeiras e River são muito favoritos, né? Para fazerem uma quarta de final. Total, acho que isso é o mais tranquilo que dá pra gente avaliar. É isso, é a quarta de final que a gente pode garantir. E pra mim o caminho mais difícil é talvez o do São Paulo. São Paulo já tem até nome o caminho. É a Rota da Vingança. Exatamente. Atlético Nacional, depois pode pegar o Botafogo, depois pode pegar o escutou Palmeiras, muito São que numa Paulinos- semi já também Muitos São Paulinos opção. pedindo confronto com o Botafogo novamente, Exato, né? quartas, isso já. Do ano passado, né? Muitos São Paulinos querendo esse confronto, pode vir a acontecer nas quartas de final. Mas eu imagino o torcedor do Internacional, né? Que fez um sorteio na fase de grupos, já foi um grupo complicado, aí passou, classificou em primeiro. Falou, não, agora a gente vai pegar um segundo mais tranquilo do outro lado. Pegou o Mengão. Aí vem o Flamengo, cara, que confronto Vamos analisar, incrível. a gente tava falando mais desse lado aqui, né? Falando da possível quartas de final entre River e Palmeiras.
Vamos apostar aqui. Vocês imaginariam São Paulo passando do Atlético Nacional? Eu acho que sim. Tarefa braba, mas eu apostaria no São Paulo. Isso. Né? Acho que Até assim, pelo desmanche do Atlético Nacional também. Exato, claro. E o São Paulo, pelo contrário, tendo o reforço dos jogadores que se recuperam de lesão. O Botafogo, como o Bira lembrou, ano passado se complicou na fase de grupos com o LDU. Mas esse ano eu acho que o Botafogo passa. De novo, né? Naquele momento também do confronto, o Botafogo ainda meio traumatizado por 23 ainda, Exato. né? eu acho que os brasileiros ali, São Paulo e Botafogo, eles são favoritos, mas o jogo tem que ser jogado, assim, é complicado. No caso do River e do Palmeiras, a tendência é que os dois passem. Então, dá muito mais pra cravar uma semifinal entre River e Palmeiras do que entre São Paulo e Botafogo. Mas ainda assim, se eu tivesse que apostar, nesse momento eu apostaria numa quarta de final também entre São Paulo, Botafogo, Palmeiras e River. É que se o Palmeiras e o River não consigam fazer jogos bons, pode jogar mal, que tem grande chance de passar ainda. Eu acho que se Botafogo e São Paulo não fizer jogos ok, jogos bons, corre risco de ficar pelo caminho. Exatamente. Tá, então vamos guardar aqui na memória Fã de Esportes pra gente, aqui, que a gente vai fazer até a final, vamos se comprometer direito, né? Claro. São Paulo e Botafogo, Palmeiras e River, tamo fechado? E do outro lado, dá pra apostar no Vélez ou no Fortaleza? Hoje é difícil. É difícil, cara. Hoje é difícil apostar no Fortaleza. Hoje, assim, sem clubismo, sem ufanismo, eu acho que sem patriotado, eu acho que o Vélez vai passar. É que o Vélez, vamos lembrar, o Vélez, ele foi campeão argentino no segundo semestre do ano passado, perdeu o técnico, foi o Quinteiro, né, que foi pro Grêmio, e já caiu. E daí ele vai muito mal no campeonato argentino, ele nem se classifica pro mata-mata do argentino. O mata-mata do argentino era oitavas de final. São 16 times classificados e o Vélez não ficou entre os 16. Então, é um time que realmente perdeu bastante do ano passado para esse ano. Acabou ficando em primeiro lugar no grupo, mas foi um grupo que muita gente decepcionou. Penharol, sim, mais ou Penharol, menos. Olímpia, San Antônio Bulu e Olímpia, né? Então, eu acho bem possível. Eu vou de Fortaleza no palpite aí. Eu também vou de Fortaleza. Vou dar esse voto de confiança e... E você, Jean? Pede para o desempenho. Eu vou com você. Eu vou de Vélez nesse momento. Então, o primeiro voto no chat vai decidir quem passa. Se é o Vélez ou o Fortaleza. Enquanto isso... É o torcedor do Vozão Sola. Ai! Enquanto isso, vamos pra Racing Penharol. Acho que nesse sim que seremos unanimidade, né? Eu acho que sim. Então, Racing. Certo. Estudiantes e Cerro? Estudiantes. Agora eu quero ver. Eu queria perguntar sobre Estudiantes e Cerro uma coisa pro Fábio Santos. Você queria ser o árbitro desses confrontos? Meu Deus do céu. Imagina. Cara, realmente, bicho. Racing Penharol, então. O primeiro voto... também. Olha, tiveram vários votos de Fortaleza, mas eu vou ser coerente. Eu falei, o primeiro voto foi do Poker Face, o original. Vélez. O original. Tá. Então, Vélez, Racing e Estudiantes. E agora, turma? Caraca, essa daí falar aqui vai ser completamente... Sim, vai. Então, chutar no vazio, né? Porque realmente é um confronto muito equilibrado. Eles já se enfrentaram no Brasileiro. Foi um empate no Maracanã, na primeira rodada. Sim, né? bem lembrado. O Inter, eu acho que vai retomar, vai melhorar bastante depois da parada do Mundial de Clubes. E o Flamengo não vai parar tanto no Mundial, né? Quer dizer, ele vai jogar o Mundial. Daí o Flamengo vai ter uma parada dependendo do quando ele cair no Mundial. Se ele não cair no Mundial, ele vai até o fim, né? Daí nem parada ele tem. Mas eu vou de Flamengo. Dito isso... Eu adorei todos os argumentos pra Inter, mas eu vou de Flamengo. Então, Tem mais elenco, né? pelos argumentos que o Bira não usou e que todo mundo sabe quais são, por isso que ele nem precisou falar, eu também acho que, enfim, o Flamengo tem uma força muito, muito grande. Não, Fábio, vai de Inter, mas só pra salvar o print aqui. O Roger Machado é um belo treinador, o Alan Patrick é um dos craques do Campeonato Brasileiro. O Inter tem um time incrível, fez uma primeira fase excepcional. Dito isso, Flamengo. Eu vou salvar porque eu estive em Flamengo e Deportivo Táchira agora, fazendo a live diretamente do Maracanã. E eu apostei 5x0, 6x0. E aí eu só escutava o Pedro Torre, que tá acostumado, olha, que às vezes acontecem umas flamengadas. O Flamengo precisa se provar nessa Libertadores 2025. Porque em 2024 caiu cedo, 23 idem. Falar que o Inter vai passar é muito complicado, mas eu vou salvar a gente. Eu acho que ele quase fez a mesma coisa. Eu quase fiz a mesma coisa. Não, mas você falou assim, o Flamengo precisa se provar e você acha que ele não vai se provar, então. Basicamente é isso. É basicamente isso, mas lembrando, pô, isso aqui é uma gastação. Cara, mas o elenco que o Flamengo tem, por tudo aquilo que a gente espera do Flamengo, é um confronto que você ainda pensa um pouco, né? Sim. Porque realmente o Inter vai exigir muito do Flamengo. Se fosse hoje o jogo, eu ia de Flamengo com uma certa forma, porque o Inter realmente tá mal. Mas pra mim, eu ponho muito na conta do físico. O Inter tá muito mal fisicamente. Só ressaltando, quem passar, se for o Estudiantes,
a avançar. O Cerro Porteño é a pior campanha da primeira fase, então ele decide fora em qualquer ocasião. Mas quem passar de Inter e Flamengo, se enfrentar o Estudiantes, decide na Argentina. Na Argentina. Tá? Decide em La Plata, porque o Estudiantes fez melhor campanha tanto que o Inter do que o Flamengo. E o Inter definindo no Beira-Rio, né? Verdade. Primeiro jogo no Maracanã. Primeiro jogo se torna ainda mais importante. E eu vou, já que eu tô me comprometendo aqui, vou dar uma ousada. O Flamengo, pensando no Flamengo em todo o poderio que a gente falou, etc, precisa se provar. Se o Flamengo passa do Inter, eu acho que a chance do Flamengo chegar na final é gigantesca. Gigantesca. Diferentemente do outro lado, que você pode ter um São Paulo e Botafogo, pô, é difícil apostar. Palmeiras e River, difícil apostar. Semifinal, então nem se fala. O Flamengo, eu acho que assim, o Racing pode complicar, obviamente, é um time muito forte, mas eu acho que o caminho pra final, se passar pelo Colorado, é tranquilo. A nossa direção pediu pra gente recapitular, porque vai ser tudo bonitinho, vamos botar aqui todos os logos. Então vamos lá. São Paulo passa do Atlético Nacional pra gente. O Botafogo passa pela LDU. O River Plate passa pelo Libertad e o Palmeiras. Então fica São Paulo, Botafogo, River e Palmeiras. Certo, Cadu? Já vou pro outro lado, hein? Vélez, porque o Fantasports decidiu, tá? Racing, Estudiantes e Flamengo. Antes da gente ir pros confrontos e se comprometer com as quartas, tem no YouTube outra enquete, e essa aqui tá uma sacanagem. É um vareio. Quem se deu melhor nas oitavas? Nossa direção foi esperta, nem colocaram Inter e Flamengo, não tem essa opção. Palmeiras, São Paulo, o Botafogo ou Fortaleza. Já são quase 5 mil votos e o Palmeiras com 75%. Claro. Nas oitavas não tem a menor dúvida. Eu ainda levantei a bola do Botafogo, que poderia pegar um Palmeiras, poderia pegar um Flamengo e pegou a LDU. O meu argumento pelo Fortaleza ter sido melhor é mais por isso. Por ser um segundo colocado, ele tem menos margem e ele achou uma, né? Claro, exato. Ele só tinha um, O Fortaleza olhando os primeiros colocados, ele tinha um time. Eu quero muito esse time. E foi o Vélez, que é quem o Fortaleza pegou. O Palmeiras podia falar, eu quero o Cerro Porteño, eu quero o Libertad e quero o Universitário. Pegou um deles. Tinha mais escolha. Mas você tinha mais escolha. Sim. Isso, claro. É que a questão, assim, eu sempre digo, né? Para os candidatos a título, a questão para mim de avaliar sorteio bom ou ruim, eu não olho só para confronto. O primeiro confronto. Até porque é teoricamente sempre o confronto mais fácil, né? Uhum. É claro que quando você tem tropeços, tipo de Botafogo e de Flamengo, você cria uma margem para o confronto das oitavas ser complicado. Como aconteceu o ano passado, que você teve Botafogo e Palmeiras, por exemplo. O Botafogo ficou em segundo e acabou passando. Mas, em geral, eu acho que para candidato a título... Porque, assim, sei lá, o Peñarol ele sabe que ele não vai ser campeão. Então... Pra ele talvez seja legal pegar um time acessível nas oitavas, pra conseguir chegar às quartas, pra quem sabe avançar até a semifinal. Mas pra quem é candidato a título, eu acho que tem que olhar pro caminho, né? E aí eu consigo cravar o mais complicado, que pra mim é o São Paulo e Botafogo, né? De novo, a gente pode dizer que um dos dois tem o caminho mais complicado, porque eles têm jogos perdíveis, vamos dizer assim, já nas oitavas, né? Aí nas quartas podem se enfrentar, jogo dificílimo. Na semifinal vai ser Palmeiras ou River Plate. Então é um caminho duríssimo. Sempre lembrando, o Botafogo teve o pior sorteio. Botafogo e Palmeiras tiveram o pior sorteio do ano passado e o Botafogo foi campeão. Só pra gente lembrar disso, né? Então, meu diretor Caduzinho, pode colocar aqui a arte atualizada com a nossa previsão do que vai acontecer nas oitavas. Agora vamos pras quartas. Lembrando você, fã de esporte está acompanhando, deixe seu like pra fortalecer a live cada vez mais. Atenção, pra gente vai ficar assim, tá? São Paulo e Botafogo, River contra Palmeiras, duelo forte argentino, Vélez e Racing, Estudiantes e Flamengo. Os times em preto e branco foram eliminados pra gente. São Paulo e Botafogo, vai ter revanche ou o Botafogo vai pedir bis pra vocês? Se isso acontecer. Olha o grilo. Se isso acontecer. Eu vou de Botafogo. Eu também. Não vou ficar em cima do muro. É que eu tenho medo de falar agora que vai dar Botafogo e perder o emprego, né, Jean? Eu tô contando um pouco, porque ao mesmo tempo que tem a perspectiva de perder jogadores, também tem um papo do Botafogo repor jogadores, né? Sim. Eu tô contando que serão contratados bons jogadores, e daí o São Paulo ainda tô sentindo um pouco de falta de poder de fogo nesse time, então vou de Botafogo. Eu também vou de Botafogo, tava brincando, mas assim, a gente não sabe como é que vai ser o São Paulo, obviamente precisa do Lucas de volta, precisa do Oscar 100%, mas a amostra recente, eu acho que o Botafogo tá numa alta, e o São Paulo não. Mas eu ainda acredito nessa recuperação desses jogadores importantes do São Paulo e me preocupa muito a saída desses jogadores do Botafogo. Óbvio que a gente está supondo, né? Não aconteceu nenhuma coisa nem outra, né? Por isso, imaginando que possa vir a acontecer, de repente eu apostaria no São Paulo para esse confronto, mas isso aí pode acontecer qualquer coisa. Agora você, decide aí, tá 2-1 pro Botafogo.
Ele já decidiu. Eu fui de Já foi de não, Botafogo, você que 3x1. Foi também. Ah, foi, então já foi 3x1. já tá. Mas cara, ainda bem que o Fábio botou de São Paulo, porque seria um absurdo ser Dá um unanimidade 4x0, do dá um 4x0, Botafogo é. aqui, porque é muito difícil. É daqueles sim. que você joga moedinha Joga pra moeda, fazer. perfeito. Assim, votei no Botafogo, se o São Paulo passar, vai me surpreender? Cara, não tem. Não, Exato. zero. Por exemplo, aqui o Inter eliminando o Flamengo agora, estraga toda Toda a projeção que a gente toda a fez. projeção que É. a gente iria fazer, né? E é coisa que pode acontecer. River Plate, Palmeiras, posso começar? Pode começar. Vai dar River. Eu não- Eu lembrei de 2020 e tal, que eles devem estar até hoje Aliás, um pouco na o na Abel vontade dá um de nó no Galhardo na retrocar. ida e o Galhardo dá um Dá um- nó no... Cada um dá um nó fora de casa, né? Fora de casa. Palmeiras dá um nó lá. Acho que a questão é essa, por falar em Galhardo, assim, se o Galhardo vai conseguir usar esse tempo parado, né, e ele também tem Mundial, né? Sim, também Mas tem. parado, não é parado, mas esse tempo de interrupção de Libertadores, pra voltar a Libertadores jogando mais, porque hoje eu voto Palmeiras, não consigo... Eu também acho que Palmeiras passa. Se o River achar o time que pode, com o elenco que tem e tudo, dá pra ganhar o Palmeiras. Mas eu não acho que vai conseguir, então Lembrando que, eu vou de Palmeiras. teoricamente, se for esse confronto, seria a resolução, o segundo jogo no Allianz, né? Isso. E em cima, São Paulo e Botafogo, O Palmeiras é melhor assim que o como no ano Palmeiras. passado, o Palmeiras segundo jogo no então, Morumbi. O São Paulo, se tivesse caído do lado oposto da chave, ele jogava toda segunda em casa. Neste caso não, porque se for uma semifinal contra o Palmeiras, aí o São Paulo tem que decidir no Allianz. Então, pra gente vai dar... Daqui a Palmeiras. pouco a gente vai ter a nossa arte atualizada, daria Botafogo e Palmeiras na semifinal. Rapaz. Vélez e Racing. Aqui não vamos nem perder tanto tempo. Todo mundo de Racing? Racing. Racing. Vou de Racing. Eu também. Só lembrando, Vélez... Não, deixa eu ver. Não, Racing decide em casa. Racing decide em vez de Aí mesa. e aí acho que, enfim, pra mim... E Flamengo e Estudiantes decidem na Argentina. Acho que essa é a única coisa, seja o Flamengo ou seja o Inter... Que complica um pouco. Que é incômoda, assim. Mesmo se for o Inter, o Estudiantes resolve em casa? Sim, Inter e Estudiantes resolve em casa contra qualquer um dos dois. Tá O bom. Estudiantes teve melhor campanha do que o Inter também, o Racing também. Portanto, assim, a única questão aqui é se passarem de fato os argentinos, Estudiantes e Vélez, eles vão decidir em casa contra qualquer um dos brasileiros. Tanto o Inter quanto o Flamengo, pra chegar na final, toda resolve sempre fora de casa. Isso. O Flamengo, sim, o Inter não, no caso, mas o Flamengo Isso, porque pode passar as oitavas resolvendo fora de casa, as quartas fora de casa e a semi, Mas você sabe caso que- seja o Racing, também. E a Inter final também. também, que vai E a ser em final Lima. fora de casa também. O Inter também, porque o único primeiro colocado que teve campanha pior do que o Inter foi a LDU. Então Então só vai resolver fora de casa só também. resolve. É porque contra o Flamengo ele vai resolver em casa, entendeu? Exato. Caso o Inter passe, pelo menos uma fase, o Flamengo Uma seriam só. todas fora de casa. Todas fora. Mas pra gente, então, passaria do outro lado Racing e Flamengo, mesmo Racing, resolvendo Flamengo. fora de casa contra os Estudiantes. A aposta aqui da live é no Flamengo passando pelos Estudiantes. Então ficou Botafogo e Palmeiras, Flamengo e Racing. Três brasileiros para 4 vagas. Vai ter outra arte ou podemos seguir? Podemos seguir aqui, Cadu? Ah, vai ter outra arte. Enquanto isso, fã de esportes, deixe seu like. Estamos com quantos likes? Porra, 15 mil likes. Forte, hein? Fora. Será que dá pra chegar a 20 até o final da live, Bira? Vamos Se lá, chegar a o Bira 20 tem mil, experiência nessa- o seu clube do coração vai ter uma caminhada tranquila rumo a Qual torcedor Lima. tá mais assistindo? Porque isso vai influenciar a nossa decisão pra ganhar. Deixa eu ver, vamos ver aqui, ó. Pra ver quem a gente faz Pra ver quem ganhar. a gente Põe faz enquete. ganhar. Deixa a final, assim, a hora que definir a final, deixa os caras... Tem muito flamenguista aqui. Então, pronto. Muito flamenguista. Mas também tem muito colorado, viu? Os caras também, eles estão se degladiando Estão aqui. perdendo a vida com a gente, inclusive, que passamos o Flamengo. Palmeiras, como sempre, só pega time bem a boca. Muitos comentários falando que o Palmeiras é sortudo mesmo. E o Matheus Bonfim fala que nessas quartas são 4 brasileiros e 4 argentinos. Ou seja, ele acredita que o Fortaleza talvez elimine o Vélez, etc. Pode ser também. Não. É que deu 4 argentinos do River, Racing, Ah, Vélez verdade. e Estudiantes. Verdade. Na nossa simulação já deu 4x4. E na nossa enquete, a nossa enquete foi definida aqui, deu Palmeiras com 80%, esquece. Vamos lá, continuando com o comprometimento, Botafogo e Palmeiras. Acho que hoje... Eu vou de Palmeiras ainda. Acho que Palmeiras e Libertadores muito forte, já tem um treinador que sabe jogar competição. Tudo aquilo que nós falávamos de mudanças, saídas, chegadas. Acho que o Palmeiras continua muito forte e, na minha opinião, óbvio que é só opinião, acho que
que o Palmeiras chega nessa Fabinho, final. Você vai criar uma reedição de 2021, hein, que eu tô sentindo aqui. Tá tudo caminhando pra isso. Tá tudo caminhando pra isso. Eu vou ser completamente coerente. Eu tinha falado que o River passava pelo Palmeiras. Agora eu falo que o Palmeiras passa pelo Botafogo. Então, eu vou de Palmeiras também. Então eu vou salvar o print. Eu vou de Botafogo. Acho que o Botafogo... Batendo na final de novo? Porque o Botafogo tem um time que tem encaixado bem os jogos contra o Palmeiras. Verdade. Mesmo trocando jogador, o perfil de jogador que o Botafogo contrata é sempre um time muito físico, que tem muita velocidade, muita força física. E o Palmeiras sofre um pouco, o Palmeiras do Abel, quando enfrenta time assim. Mesmo no Brasileiro desse ano, que o Botafogo ainda não estava tão bem quanto está agora, o Botafogo faz um ótimo jogo no Allianz e quase vence. E no ano passado venceu no Brasileiro e na Libertadores. Então, vou de Botafogo pelo encaixe. Agora, eu tô contando que as eventuais saídas sejam repostas mais ou menos à altura. Mesmo que não seja 100% igual, mas assim, jogadores... Porque o Botafogo tem como política do clube contratar jogadores com essas características. E é verdade, isso acontece realmente. Tem equipes que são complicadas de se jogar, às vezes não encaixa, né? E realmente o Palmeiras tem muita dificuldade. Que tinha uma assim que você fala assim, nossa, essa sempre encaixa bem, a gente vai bem, mesmo quando a gente ia... E o contrário também, que se pegava os caras... eu não lembro exatamente. Internacional, de repente, a gente sempre tava bem. Mas Bragantino, eu não gostava de jogar contra o Bragantino, cara. Sempre era ruim de jogar, não encaixava, tinha muita dificuldade. E realmente existe isso, coisa que o Bira falou. E o Botafogo tem dado muito trabalho pro Palmeiras nos últimos confrontos, né? Salvou o print, o Jean ainda não votou. Mas eu falei ele tinha com o Fábio, eu acho que, assim, aí sim, cara, esse é o tipo de jogo que eu adoro dar palpite quando eu acho que faz sentido dar palpite pra um ou pra outro. Quando eu acho que a coisa é muito, muito parelha, assim, a gente é meio jogar moeda. Aí eu olho pra... Assim, acho que o Palmeiras hoje tem mais elenco que o Botafogo, o Palmeiras tem mais técnico que o Botafogo e, portanto, acho que assim, vai decidir em casa, ainda que isso não tenha sido tem um fator. O suficiente, né, no ano passado nas oitavas de final contra o Botafogo, o Palmeiras foi eliminado, jogando em casa, ainda que vencendo, mas acho que, enfim, hoje ele tem mais condições do que o Botafogo, que a gente não sabe bem o que vai ser também, né? Concordo, super. Então acho que o Palmeiras, mas pra mim é daqueles jogos 50-50. O próprio São Paulo e Botafogo, acho que é muito, muito parelho. Aí tá tudo muito, muito parelho. Na verdade, a partir das quartas... Dos dois lados, né? Mas bom, é quartas-feiras de inclusive ali, né? Inclusive, talvez aqui... Ali a partir das oitavas, né? Então, não, mas Vélez e Racing também, assim, acho que todas as quartas que a gente previu aí são muito parelhas. Talvez Flamengo e Estudiantes é a mais desequilibrada, vamos dizer Até assim. mesmo se for Inter e Estudiantes. Eu acho que ali o confronto Estudiantes e Cerro Porteño acabou se tornando o confronto mais fraco do chaveamento por completo. Talvez, tem Vélez e Fortaleza também, né? Mas o Estudiantes e Cerro logo na sequência pega... tá dando uma dó deixar o Inter nas oitavas ali, né? Mas podia ser Flamengo e Cerro, né? Flamengo e Estudiantes, de final, Inter de repente, e Cerro. Flamengo e Inter seria... Bem melhor. Mas foi vamos bom lá. pra gente não pôr só brasileiro, porque ia ficar uma patriotada. Essa é verdade. Agora, Racing e Flamengo. O Racing vem forte. Não, acho que o Flamengo vai acabar com a sequência brasileira do Racing. É normal, né? Que tá. Aí, assim, aí é o normal, é o que eu tô falando. Jogar pra cima. Eu acho que nesse caso nem é. A diferença, tecnicamente, ela é grande, de estrutura, de condição, de orçamento e tudo mais. Sim. Então, assim, eu acho que nesse caso nem é o jogar pra cima, como é no São Paulo e Botafogo, no Botafogo e Palmeiras, até mesmo no Palmeiras e River. Aqui eu vejo um favoritismo do Flamengo mesmo pra chegar à final. Por isso que eu acho que o caminho do Flamengo, ou do Internacional, a gente passou o Flamengo, mas não é ruim, cara. Não é passar das oitavas. É passar das oitavas, eu concordo com você, já. Então aqui na nossa bola de cristal, aqui, daria a reedição de 2021, uma hipotética final entre Palmeiras e Flamengo. Aí o nosso diretor vai chegar pra mim e falar, agora vocês palpitam a final. Tem que ter. Ele tá falando aqui na minha orelha. Não foge, tem que ter o campeão. O único problema é que eles vão ter que jogar todos esses jogos. Exatamente, pra chegar na... 2 participantes do Super Mundial também, lembrando, né? É verdade. Fala galera, eu sei que geral aqui é fã de futebol, certo? Mas o que seria de um bom jogo sem uma boa camisa do seu time? Agora imagina poder comprar aquela camisa modelo torcedor ou até modelo jogador, igualzinha do jogo, com a melhor qualidade e o menor preço do mercado. É disso que eu tô falando, é por isso que eu venho apresentar pra vocês a Jet Sport. Essa loja que é referência quando o assunto é material esportivo de qualidade. Tem as camisas de futebol, modelo jogador e torcedor, tem as retrô, tem de NBA, isso mesmo, imagina.
trajadão de Boston, de Golden State Warriors pra ver aquela NBA marota na ESPN. E tem mais, tem kits infantis, tem casaco corta-vento, tem short, tem modelo feminino, tem manga longa, tem manga curta, tudo pra você que não abre mão do estilo e conforto na sua camisa do time de coração. E o melhor de tudo, preço imbatível, incomparável no mercado e a qualidade que ninguém supera. E vou te falar, não é um cliente de divulgação qualquer, eu sou cliente deles há mais de 10 anos, eu confio, eu aprovo, eu sou cliente, cara. Todo mundo que conhece, compra, vira cliente fiel, não larga nunca mais. E como se não bastasse, eu ainda tenho uma surpresa exclusiva pra vocês aqui do canal. Só aqui você vai ter direito ao cupom Notícias do Fogal, né, Sentiu 10, para garantir 10% de desconto na sua compra. E o melhor disso tudo, o desconto é acumulável, cara, com várias opções incríveis de descontos e promoções no site, como frete grátis, a taxa do Haddad tu não paga, promoção compre 2 e leve 3 e muito mais. Ah, e você que é membro do canal vai ter um cupom exclusivo na aba de membros só pra vocês. Melhor do que esse de 10%, tá? Então, quer ter acesso a um cupom melhor ainda? Vire membro. Pô, tem plano de 3, de 5, de vários valores. Por 3 ou 5 reais tu vira membro e pega um cupom melhor do que esse. Pô, tá de sacanagem, é muito bom, cara. Então não perca tempo, galera. Acesse o site Jet Sport. Aqui na descrição tem um link pra vocês. Corre lá e não percam as ofertas incríveis de lançamento do site. É 100% confiável, eu garanto. Vem pra Jet Sport, você também. Hora da gente falar da situação que vive o Santos Futebol Clube, que hoje recebeu o Botafogo na Vila Belmiro, fez um bom jogo, fazia uma boa partida, mas depois da expulsão de Neymar Júnior, viu o Botafogo fazer 1-0 no placar. Mas, vamos começar contando de trás pra frente essa história? Vamos começar então com o story do Neymar se desculpando com a nação santista e também alfinetando o árbitro Davi de Oliveira Lacerda. Melhor árbitro também. E aí, gente, ó, pra mim ele é o melhor também. O desespero de fazer o gol às vezes nos faz cometer erros. Quero pedir perdão aos meus companheiros e também aos torcedores. Eu errei, me perdoem. Hoje eu não sou se eu não sou expulso, tenho certeza que conseguiríamos os 3 pontos. O time tá de parabéns pelo jogo de hoje. Esses 3 pontos pode colocar na minha conta. Esse foi o primeiro story do Neymar, ele vai fazer outro. E aí, esse aí. OBS. Segundo amarelo tem que dar mesmo. Ainda bem que ele falou. Mas o primeiro, o juiz está de sacanagem. Fiz uma falta e já tomo amarelo. Como tem juiz ruim, hein? PQP. É só minha opinião. Por favor, não me punam mais. E aí, eu já jogo direto pra você, Casimiro, porque você é um cara que foi a público elogiar o árbitro Davi de Oliveira Lacerda. Sou fã. E aí, o Neymar, publicamente, que criticou o árbitro. Eu queria saber, você concorda com o Neymar? Você acha que o Neymar tá certo? Nada. Eu tenho minha opinião, acho que, né? Caralho, se você não é... Porra... Vamos fazer o seguinte, a gente tem os lances prontos, diretor? Cadê? Então, quando você fala, Casé, Gente, esse é o primeiro cartão, Pô, tá? o primeiro lance é pra amarelo, pô. Tipo assim, é a primeira falta dele no jogo. Esse foi a argumentação dele, Isso né? não tem... A argumentação é porque ele tem que se defender de alguma maneira, reclamar, e o jogador, beleza. Mas isso não existe. Não Por tem exemplo, uma regra que diga que é pra amarelo, se Souza? for a primeira falta, não pode tomar amarelo. ele nesse lance aí em um aspecto. Defenda. Olha só, se tiver o replay depois, o árbitro não ia dar cartão. Tanto que ele vai falar com o árbitro depois. Quem te falou no teu ouvido? Cara, pior que Alguém buzinou. a gente não Tudo bem, tem pode exatamente até ser. essa imagem. Não, mas é pra cartão. Pode até ser. Só que existe uma equipe, assim, isso não é lance que o VAR interviu, existe uma equipe, tem Não, o quarto árbitro que tá perto, tem o árbitro do outro lado. Malandro, a câmera oposta, acho que essa aqui é a câmera que a gente tem, a câmera que você vê de trás, né, do ângulo como se estivesse atrás do gol. A entrada que ele dá é a entrada de cartão amarelo. É, pra cartão amarelo. Todo mundo aqui aplicaria amarelo, né? Amarelo. Até a forma com que ele entrou. Pô, eu quero dizer o seguinte, o primeiro, eu não tinha visto os stories dele, tá? Pra ser honesto, eu vi no intervalo, porque vocês falaram... Só pra não fugir, só um segundinho. Fala sobre o Davi. Davi de Oliveira Lacerda é o melhor árbitro do Brasil. Pra mim também. Na minha E opinião. aí tá o cartão vermelho. Tá? Né? A gente, só pra deixar claro, obviamente o Neymar tem que se defender e vai atacar o juiz. Pra mim, todos os árbitros deveriam apitar o jogo que nem o Davi de Oliveira faz. Não dá faltinha, deixa o jogo seguir, não fica nesse nhen do caralho, que fica todo mundo caindo, ele manda o jogador levantar, ele arruma confusão. Às vezes, ele pode até deixar de dar uma falta ou outra, porque ele deixa o jogo correr legal, assim. Mas, cara, pro jogo que eu acredito, futebol que eu acredito, que eu gosto de ver, eu gosto pra caralho do Davi de Oliveira Lacerda, tem que sair da Federação do Espírito Santo e apitar em grandes centros.
todo respeito ao Espírito Santo. Agora você pode falar, desculpa. Não, Depois eu vou falar também do... Tudo bem, eu acho assim... fazer essa defesa... Pô, eu acho que o Neymar admitiu o erro, bicho, acontece mesmo. Tem que, assim, tu errou, acontece no calor do jogo, tu meteu a mão na bola. Eu de verdade acredito que ele tava na desespero de fazer o gol e meteu a mão na bola. Assim, pode ter acontecido, tipo assim, foi isso. Cara, Não, é que não dá, você não pode se perder, se desconectar isso. Não, só pra deixar... O dele é um cartão de bobeira. De bobeira. Então, Foi 48 primeiros Não, segundos. beleza. Coisa, o cara tá driblando ele pra trás. O primeiro cartão dele foi desnecessário e ele, como jogador profissional, não deveria ter tomado o segundo cartão amarelo. Mas eu entendo, no desespero pela situação do Santos, um cara se jogar na bola pra fazer o gol ali. Mas Eu não concordo. Eu acho que ele errou. Tá, mas Concordo que ele errou. Tá, eu quero separar um pouquinho o que aconteceu no campo pro que aconteceu fora dele. O ponto é o seguinte, ele chegar depois e admitir o erro, pô, é um bom sinal, bicho, porque tem um monte de cara que erra e que não assume. Então, assim, isso eu acho maneiro. Depois ele fazer a parte que ele faz sobre o David Oliveira Lacerda, sobre o árbitro, Aí ele errou. já sabia que ia acontecer, porque assim, eu tento sempre me colocar na pele do outro. Eu nunca tive o talento do Neymar, agora, o cara se sente, ele sabe que ele é observado diferente. Ele é observado diferente. Tu acha que ele carrega isso nas reclamações dele? Ele carrega isso nas reclamações dele. Só que eu acho que hoje ele tá errado, primeiro, porque a primeira falta que ele faz não foi um lance acidental, ele de propósito acertou o Jair. Ele foi de propósito. Ele não quis matar o Jair, mas ele de propósito deu uma pernada no Jair. E depois ele de propósito meteu a mão na bola. Então assim, ele cavou o próprio cartão vermelho. E enfim, sobre os lances, pra mim, não tá qualquer dúvida. E ele estava fazendo um bom jogo. Então, aí que eu ia entrar no ponto. Que machuca, porque eu parecia assim, falei, puta, primeiro que o posicionamento dele já foi diferente. Sim, assim, quase um falso 9 ali, né? De repente tá encontrando o Neymar onde vai jogar, essa jogada foi linda. Foi mesmo. O John fez uma partidaça. Só outro ponto também. Pô, o Santos é ruim pra cacete. É isso. Fica Porque ele não com sai, menos, ele fica com a obviamente. menos, né? Exatamente, não é que ele sai, né? Ele deixa o time com a menos. Vai de cabeça. Aí eu fico perguntando pra vocês, cara. Era pênalti. Ele não ia conseguir alcançar. Mas aí deixa o cara O chutar. cara chutava. Acho que o zagueiro do Botafogo cortava a bola. Tá bom, mas aí Não deixa dá que o mão. juiz avalie se é pênalti ou não. Neymar senta pra renovar com o Santos e fala assim, Santos, olha só, o time é horrível. E o Santos vira pro Neymar e fala assim, mas eu não tenho dinheiro nenhum pra contratar. Sabe como é que eu arrumo dinheiro, Neymar? Se você mudar o contrato de, em vez de pegar 75%, pegar 50%. E aí eu fico com 50% e eu contrato mais caro. Porque assim, com todo respeito, tá? Por que o Roleiser veio pro Santos? Por causa do Imagino Neymar. que por causa do Neymar. Por que o Zé Rafael veio pro Santos? Por causa do Neymar. Não Por causa do projeto. Especificamente não. bem, mas- Cara, porque Mas tudo bem, vários fizeram dinheiro, isso. porque um dinheiro extra que chega, o David Washington voltou, então são movimentos. O Roleiser preferiu vir pro Santos do que vir pro Botafogo, cara. Então assim, tem essa interferência. Botafogo esse. O único que não foi pro Santos a pedido do Neymar foi o menino da Kings League lá, como é que chama? Kelvin. O Kelvin. Verdade. O único que disse não. O único que E disse. aí, só pra deixar claro, eu não acredito que o Neymar vai fazer o que você falou. Eu também não. Eu abro mão de uma parte do meu dinheiro para fazer é. o Santos ficar Acho melhor. difícil também. Mas enfim. Não tem o que fazer, o bagulho... Aí a gente tá vendo o gol do Arthur, Cresceu, hein? que fez o gol da vitória, o gol do Botafogo. Cresceu de produção. Arthur este que já inverteu um pouco. Vai ficar no Botafogo ou no Nottingham Forest pra contratar? Porque é verdade, tem Vai isso. ficar? Notícia que o GE deu hoje. Olha, abalou um balde, pouco as porra. estruturas do Botafogo. Tá praticamente fechado o Botafogo. Solta essa Com Jesus. Vai Nottingham Forest. pro Nottingham Forest, né? Então, hoje eles informaram, hoje houve uma notícia vindo lá de fora do The Athletic, se não tiver enganado. Então, exatamente. O The Athletic e o GE, eu lembro que o Caio Mota, nosso companheiro, o craque da apuração, deram a informação de que o Nottingham Forest tem alvo de 3 jogadores do Botafogo. Aí, o que acontece o que eu vi... Eu vou enlouquecer. Só deixa eu... Fala. Porque é o seguinte, dos 3 jogadores, o Igor Jesus, ele parece que já está mais próximo do que Cuiabano e Jair. Só que também existe a possibilidade real de Jair e Cuiabano se juntarem ao Igor Jesus. Mas os 3 iriam pro Nottingham Forest, pro torcedor do Botafogo ficar um pouco mais tranquilo, ou menos desesperado, depois da Copa do Mundo de Clubes. Então a despedida dele seria aqui na Casa TV. Agora, sabe o que me deixa maluco, assim? Porra, eu sei que a gente tá falando do Botafogo, mas respinga no Santos. O Jair... Cara, olha como é que é essa doideira, que é o futebol brasileiro. 16 jogos só pelo Botafogo. O Jair foi contratado em torno de 10 milhões de dólares, de euros, sei 14. lá. 14 milhões de euros. 14 milhões de dólares. Mais o Tiquinho Soares. Aí tu pega o seguinte, tu tá na posição do Santos, esse zagueiro... Aí eu vou fazer uma pergunta. Faça. O Nottingham Forest tá contratando o Jair pelo que ele jogou no Botafogo, vai pagar essa bala? Vocês acreditam nisso? Não. Eu acho que não. Eu acho que também, eu sou mais... Não, também, é porque ele é novo, mas assim, é mais... Eu acho que eles viram já nessa amostragem do Botafogo o suficiente pra ter confiança com o que ele já fez é um no cara que tá Santos. sendo monitorado há muito tempo. Exato, isso que eu tô falando. Meu ponto é esse. Aí o Botafogo contratou por 14 milhões de euros. Isso. O Santos vendeu dólares. E eu não acredito que vai vender por menos de 25. Não. Então, nenhuma das negociações, de acordo com a informação do valores. Botafogo,
é por valor menor do que o Botafogo pagou. Não, porra, desculpa, porque isso aí é o mínimo, né? Não, porque às vezes o jogador quer sair, às vezes... O Santos tinha esse cara, que ele poderia fazer 20 milhões de euros. Que é o valor pelo Igor Jesus, que o GE tá noticiando. 20 milhões de euros. Não, mas é verdade. Eu digo, Jesus tá... Aí de novo a gente vai entrar no... O Santos não tem dinheiro, cara. Não, olha só. O Santos poderia Olha aqui, Santos a gente falou demais, tá, meu amigo? Não, mas Vamos falar meu ponto é o seguinte, negócio. meu ponto é só a doideira, como é que é você hoje tá na merda financeiramente, que você abre mão de um moleque que você vende almoço pra pagar. Exatamente, e aí não dá 6 meses. O cara o Cruzeiro vendeu Estevão e Vitor Roque, gente. Doideira, perdeu, né? Perdeu? Estevão e Vitor Roque. Perdeu. Não, mas é... Então, assim, acontece. São Paulo. Eu quero saber o seguinte. A parada do Santos é só pra... O Santos tem o Jair. Irmão, chega de Santos, Casemiro. Já falamos do Santos. Olha quem vai o Botafogo. O Santos tem o Jair, certo? É um moleque novo que teve, acho que 2 cirurgias de joelho. Teve 2 cirurgias sérias. O Jair teve 2 cirurgias sérias. Se tinha muita expectativa nele. Você tem. O Santos olha pro moleque e fala assim, cara, eu posso botar esse moleque pra jogar agora numa Série A e ver o que vai dar. Num time desorganizado, num time sem padrão nenhum. Ou eu posso vender esse cara por uma baba, ganhar um dinheiro, pegar o Tiquinho Soares do Botafogo, que é um centroavante experiente. É a realidade, né? É o que dá pra fazer no momento. Porra, a verdade é essa. O Santos não tem grana. E o Botafogo, ele pode se dar o luxo de falar. O Botafogo já fez isso, né? O Botafogo já esteve nessa situação. É isso. Hoje o Botafogo já foi Eu só quis dizer que é uma loucura. Se o Botafogo, assim... Eu só quero saber o seguinte, esses 3 que vão sair do Botafogo, eles vão sair depois do Mundial. Com esses 3, o Botafogo tem chance contra Atlético de Madrid e PSG ou não muda em nada? Não, olha só, não. Quero saber obviamente que se você não tiver Cuiabano, Jair e Igor Jesus, as suas chances de passar de fase na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, essas chances diminuem. Então, mas eu quero saber se é de 0,1 para 0 ou se é de 50 para 0. Vamos lá, eu acho que o Botafogo tem, aí tentando dar uma canetada... Estamos aqui para isso, irmão. O Botafogo que ele tem é 15 a 20% de chance de passar, que seja muito, tá? Mas que tenha 15 ou 20. Tá. Se ele não tiver esses caras, ela vai pra 10. Ele perde metade das chances. Tá. Só que, porra, metade de 10 é 5. Pô, continuar não muda porra nenhuma do ponto de vista estatístico. Perfeito. Agora, o meu grande ponto é, se o Botafogo enfiar a mão no dinheiro, vendendo esses 3 caras, eu acredito que o Botafogo consiga repor esses 3 jogadores com qualidade. Se ele resolver investir metade do dinheiro que ele vender, então, eu acho que ele consegue igualar a qualidade que ele tem aqui. Porque quem era o Igor Jesus antes de chegar ao Botafogo? Pra projeção nacional não tinha muita projeção. Assim, ele pode encontrar um outro cara que entregue o mesmo nível de jogo. O Jair, no Botafogo, eu nem disse, cara, o Jair, ele quase botou a perder... Ia rotular? Ia. Ele quase ia botar... Ele quase aí ia... Tá concorrendo a seleção da rodada viva. Ele quase botou a perder a classificação na Libertadores quando foi uma expulsão completamente estapafúrdia no meio da semana. Sim. Então, assim, seria outra percepção o Cuiabano era reserva do Botafogo até 2 semanas, quando o Renato Paiva encontrou ele como ponta pela esquerda. Então, assim, tirando o Igor Jesus... Não, mas, pô, cara... Eu acho que 3 caras... Hoje tem 3 titulares. Falta, cara. Não, claro que... Não, porque o Jair... A projeção do Jair é muito foda. A projeção do Cuiabano também era. O mais difícil é o seguinte, ninguém duvida que o Botafogo vai repor. Só que você acertar de novo... Tudo bem. Foda. Ainda mais se contar também que tem que acertar rápido, né? Lógico que é difícil. Ninguém vai, o torcedor não vai entender o Botafogo ser eliminado da Libertadores por causa disso. Eu te pergunto, se o Botafogo ficar com 30 milhões de euros para investir nessas 3 posições que ele perder. 30 não, 40, porque ele vai vender por 70. Sim. 80, esses 3 juntos. Pô, tu acha que o Botafogo não consegue 40 milhões? Com o scout que tem é capaz. É capaz. Mas tudo depende de se acertar ou não. Vai acertar ou não. Ó, seguinte. Nesse jogo entre Botafogo e Santos e Botafogo, tivemos o lance Kellogg's da rodada. Então, roda aí, por favor. E o lance de garra Kellogg's da rodada é do David Ricardo, que se esforçou como poucos para conseguir evitar um gol certo, né? Seria um gol certo. E o David Ricardo se joga, e aí não é só se jogar, porque tem a garra de evitar o gol, mas também tem a leitura de tocar no momento certo para não fazer um gol contra. O Guilherme ali, pô. Tem que jogar na bola. Não, Casimiro, a bola saiu no segundo pau, você é atacante, pô, antecipa o... Por exemplo, você acha que faltou garra pro atacante como sobrou pro zagueiro? Com certeza. Com certeza, se ele tá atrás de um dente, mas tu faz o gol. A bola passou, então a tendência é que essa bola volte na cabeça. Então você tem que ter essa percepção, tem inteligência, botar isso aqui pra trabalhar, entendeu? É difícil. Fala, peraí, deixa eu entrar aqui, porque se ela passar, eu tô por aqui, entendeu? Tem essa leitura. É a falta que quando você tem um centroavante de origem, você não coloca. Perfeito. Por isso que eu não tô falando. Então faltou garra, pode falar, faltou garra. Aí, tá vendo? Faltou garra. Sobrou pro David Ricardo. Sobrou pro David Ricardo. Acho que é um bom zagueiro, tá? Bom zagueiro. É isso que a gente fala do time encaixado ou não, se vai dar certo ou não, só quando depois que contrata. O David Ricardo, ele vem e ele tá sendo titular em vários jogos porque também teve algumas lesões. Mas também ganha uma importância ainda maior essa janela de meio de ano do Botafogo, que já ia ser importante. Se vencer o Ceará, o Botafogo pode pular aí para 18 pontos, né? Pulará se vencer. E aí tá ali na 6ª colocação ao lado do Bahia. Quer dizer, o Botafogo também vai encontrando um rumo no campeonato. Consegue a vitória num jogo que o próprio Renato Paiva diz não foi tão legal. Foi abaixo mesmo e eu acho que ele faz uma autocrítica importante porque foi um Botafogo que não conseguiu jogar contra um Santos que, na fase defensiva, ofereceu muitos espaços.
Neymar jogou como referência, né? Jogou mais à frente, o Barrial de um lado, o Guilherme do outro, o Roleiser jogando por dentro e o Neymar mais à frente. Nesse time que o Kleber Xavier montou para ter o Neymar, talvez com menos responsabilidade defensiva, até por conta, né, de voltar de uma lesão e não ter mais essa intensidade, né, para fazer essa marcação voltando muito para o seu campo de defesa. Não deu certo. Ele falou da quantidade, do volume. O Botafogo teve muito mais posse de bola no jogo. O Santos até finalizou mais, mas grandes chances muito rasas, escassas, né? E apenas uma grande chance que o Santos teve no jogo é muito pouco, né? A questão do Neymar, ele fala sobre essa expulsão, o cartão amarelo que ele recebe ali nos acréscimos do primeiro tempo, talvez foi exagerado mesmo o cartão amarelo para ele. Os árbitros já olham para o Neymar como um cara que vai se jogar ou que vai reclamar bastante. Você pediu, Elton? A gente coloca aí o lance. Aí... O Neymar acha que foi exagerado esse primeiro, o segundo ele admite que merecia. Eu acho que talvez merecesse apenas uma advertência ali verbal, né? É claro que há um lance sem bola, o zagueiro tá voltando, né? Tá recuando. E esse segundo aí não tem o que. Ele argumenta que foi a primeira falta, né? O jogador fala muito isso, né? Pô, foi só a primeira, professor. Eu acho que cabe discussão. A questão, até retiro a palavra exagerada, né? Acho que cabe discussão, mas também, se não levasse cartão amarelo nesse lance, passaria tranquilamente. É porque o segundo amarelo potencializa o primeiro, né? E aí, nesse caso, não tem o que discutir, né? Acaba ludibriando a arbitragem ali, coloca ainda mais com o braço branco ali, né? Chama mais atenção, fica mais fácil ainda, né? Com tanta câmera que tem em campo hoje. E com o VAR também não tem. Ele fala, né? Não, foi no afã de conseguir ali um gol e tal. São segundos, né? Mas ele poderia ter sofrido o pênalti nesse lance. É isso que eu ia falar. O curioso é isso, né? Se ele não toca na bola com o braço e vai tentar um cabeceio, talvez você tenha até tentado se proteger, e um chute no braço também seria pênalti, né? Mesmo com uma proteção. Mas eu acho que foi o Santos que... de novo, né? Um time abaixo, time de zona de rebaixamento, time com muitas limitações. O banco ele não corresponde às expectativas quando precisa mudar o time do meio para frente. Mas você concorda que... Então, parece que você não concorda tanto, porque a Vitória destacou isso. Foi um bom jogo do Santos. E eu vejo uma evolução também com o Kleber Xavier, mas não está vindo resultado. Edu, eu acho que a evolução do Santos é um time que talvez hoje sofra menos defensivamente, mas é um time que, pelo potencial que tem para criar com a bola nos pés, ainda é muito abaixo. E o Kleber Xavier sempre partiu, que ele é dessa escola do jogo posicional, do time dominar o adversário, do time ter a posse da bola o tempo inteiro, de controlar o jogo com a posse. E mais uma vez o Botafogo, mais uma vez o adversário, né, nesse caso o Botafogo, foi dominante com a posse da bola. Eu sei que é um começo de trabalho, que ele está tentando adaptar o elenco ao seu estilo de trabalho, que perde alguns jogadores importantes, que muitas vezes tem que fazer modificações nessa equipe, adaptar jogadores, mas não dá para concordar que o Santos está num progresso na temporada se continuar afundado na zona de rebaixamento, ser eliminado da Copa do Brasil, ser um time que não tem perspectiva para a sequência da temporada. Acho que aí talvez trazer argumentos confortantes para um torcedor que já está muito revoltado com o que o Santos tem feito nas últimas temporadas. Eu acho que se há evolução, ela é pouquíssima. Se há evolução, ela precisa ser muito maior para que o Santos, no mínimo, respire fora da zona de rebaixamento. Na partida, o Botafogo teve 64% de posse de bola, mas o Santos chutou mais a gol. Foram 17 contra 12 do Fogão. E como aconteceu na Copa do Brasil contra o CRB, o Neymar pegou pilha da torcida e ele faz um gesto para a torcida do Botafogo. Ó, canta mais. E faz time pequeno, né? E mostrar o escudo do Santos logo depois, né? Os dois dedos, assim, com uma pequena diferença. O atual campeão brasileiro e o atual campeão da Libertadores, né? Essa pega pilha demais, Elton? Pega, bastante. Dentro de campo e agora na torcida, né? Ele tá jogando em casa, talvez ali ele quisesse que os torcedores do Santos, né, engolissem os torcedores do Botafogo, e a minoria que tá ali, né, a torcida visitante, em todos os estádios do Brasil é assim, o que permite, né, ter torcida visitante, é a minoria. Ele pegou pilha com a minoria, e aí é claro que isso depois acaba sendo usado contra ele, né? Acho que esse gesto, inclusive, é menosprezar uma instituição como o Botafogo, né? Uma instituição de muito respeito. Repito, né? Atual campeão da Libertadores, atual campeão brasileiro. Como era o CRB também. É isso, né? A gente espera que um cara desse tamanho não caia nessa provocação. Talvez o nervosismo dele em situação ao futuro, o que vai acontecer, se renova com o Santos ou não, talvez também mexa com ele nesse sentido. Bom,
Eu, se fosse fazer a projeção da Libertadores, a gente já sabe aí qual é o caminho de cada clube, diferente da Copa do Brasil, onde nós não sabemos qual é o adversário de cada clube na próxima fase, né? É sorteio também. Eu não posso traçar aqui um caminho. O Botafogo elimina o Red Bull, depois elimina o Inter e depois elimina o Palmeiras. Não é assim. A gente não tem essa como estimar qual é o próximo adversário de cada clube. Então faremos isso só com a Libertadores, tá? São Paulo e Atlético Nacional da Colômbia. Cara, passa o São Paulo, mas passa suado, tá? O Atlético Nacional, ele passou em segundo? Passou. Mas num grupo que tinha Nacional do Uruguai, Inter de Porto Alegre e o Bahia. Ou seja, um grupo dificílimo. Pra mim, o grupo mais difícil da Libertadores esse ano foi esse, sem dúvida. E eles passaram, né? Então, eles merecem respeito e atenção. Acho que o São Paulo passa, mas não será fácil. O Botafogo, cara, não é querendo reeditar aqui o pegamos o Olímpia, não. Mas eu gostei de pegar a LDU. Por quê? Porque a gente já está acostumado, né, a enfrentar a LDU nos últimos anos. Vimos que a altitude, lógico, atrapalha, mas não é um bicho-papão. Foi 1-0 para eles ano passado contra a gente. E ano retrasado foi 0-0 lá na altitude de Quito. Botafogo, quando foi lá, conseguiu um 0-0. E o Flamengo esse ano foi lá, jogou contra o LDU em Quito e foi 0-0 também. E no Maracanã ganhou deles tranquilamente. Então, o Botafogo também ganhou deles aqui ano passado no Newton Santos e tal. Eu tava lá, assisti o jogo. O Botafogo foi amplamente superior. A LDU já foi a época que eles tinham grandes times, né? Que junto com grandes times, muito bem qualificados, com altitude, era 4-0 toda hora. No Fluminense, por exemplo, né? Na altitude, e perdia no chão, no nível do mar. Só que agora eles estão muito abaixo do que já foram. E aí você pode, com o Botafogo, fazendo o primeiro jogo em casa, dar aquela porrada violenta na LDU, garante o resultado e vai para a altitude só se fechando, se controlando ali, fechadinho, para não levar, para não perder a vantagem que criou no primeiro jogo, e mesmo que perca, você se classifica. Então acho que passa o Botafogo. River e Libertad, poupa tempo, né, da River. Palmeiras também, foi o que pegou o mais fácil de todos. O mais tranquilo adversário foi o Palmeiras, a Universitário do Peru. Eu queria pegar o Universitário, não dava pra pegar o Universitário, né? A lembrei, era Estudiante. Eu queria pegar o Estudiantes, que vimos como é que foi o nosso grupo, não é esse bicho-papão todo, dá pra ganhar, ou a LDU, e conseguimos pegar o que eu queria. Mas o Universitário, pra mim, junto com o Cerro Porteño, são os times mais fraquinhos, na minha opinião, desse chaveamento todo aí. Passa o Palmeiras, Vélez e Fortaleza, passa o Vélez, a não ser que daqui a 2 meses, uma repaginada, a crise passando, o Fortaleza esteja melhor, né? Acho que o Fortaleza, saindo dessa má fase, saindo dessa draga que está atualmente, se sair disso, vai passar do Vélez, mas não posso prever, então hoje passa o Vélez. Racing e Peñarol, para mim o Racing é o melhor argentino da Libertadores, é o mais perigoso. Ano passado ele carcou firme no Corinthians e no Cruzeiro na Sul-Americana. Esse ano carcou na gente 2 vezes seguidas na Recopa e carcou no Fortaleza na fase de grupos da Libertadores. Então é um time muito perigoso. Acho que se tem um time, além do Inter, né, que pode enfrentar o Flamengo e tirar a chance do Flamengo ir para a final, é o Racing. Então passa Racing. Estudiantes de Cerro Porteño, passa Estudiantes, mas tipo, cara, só por chutar, chutei por chutar, porque são 2 times fracos. Mas o Cerro Porteño fez a campanha, foi o pior, eu acho. Foi o pior segundo colocado. E o Estudiantes, ao menos, passou em primeiro. Então a campanha do Estudiantes é melhor. Vou tomar como sendo um time mais qualificado do que o Cerro Porteño. Então passa Estudiantes. E Inter e Flamengo é aquilo, né? O Inter, hoje, tá sem credibilidade. Mas no começo do ano, botavam o Inter. Se for olhar aquelas tier lists de favoritos ao título, podem chegar, zebras, etc. Vários canais botaram o Inter como favorito ao título. Eu lembro muito bem, era Palmeiras, Flamengo, Inter e River Plate que colocavam. Era quase consenso geral na mídia. Eram esses 4 aí, ou 3 deles, que colocavam como favoritos. Só que agora, nos últimos jogos, está numa má fase, e eu acho que é física essa má fase. É desgaste físico. Com esse intervalo de 1 mês e meio aí, praticamente para o Mundial, o Inter tende a se recuperar fisicamente e a parte técnica voltar a funcionar. Só que eu ainda acho que o Flamengo passa. Mas, dessa forma que eu citei aqui, o Inter vai dificultar bastante e pode surpreender e se classificar. Na minha opinião, só o Inter ou o Racing tem condições
na chave do lado direito de impedir o Flamengo de chegar na final. Se passar por Inter e por Racing, é final, logicamente, né? E aí, quem sabe, né? Botafogo e Flamengo na final. Vocês têm coração pra isso, rapaziada? Vocês têm coração pra isso? Eu assumo, eu não tenho coração pra isso. Eu não tenho, tá? Pessoal, então é isso. Dando sequência, aí Botafogo e São Paulo, acho que passa o Botafogo, tá? Botafogo sem estar arrumado, ainda se encontrando, buscando uma melhor escalação, melhor jeito de jogar. Foi 2-2 com São Paulo, imagina com um time arrumado, como tá agora. Agora deu arrumadinha. Agora a gente ganha do São Paulo. River e Palmeiras, cara, é muito aleatório. Muito aleatório. Eu vou tomar como base ainda que o Palmeiras vive um bom momento atualmente com o Abel. Se recuperou pós-estadual e tal. E o River tá com o Galhardo meio contestado, né? Não tá na melhor fase de todas. Mas é daqui a 2 meses do jogo, né? Mas eu vou chutar Palmeiras. E aí nós teremos mais um reencontro, né? Botafogo e Palmeiras. E eu acho que, cara, o que aconteceu, não tem como prever. Eu vou chutar Botafogo porque eu sou botafoguense, né? Mas é totalmente aberto. Totalmente aberto. Não tem favorito. Do lado de lá, aí é diferente. Digamos que passe Flamengo pelo Inter. Flamengo passa pelo Estudiantes também, né? O Racing contra o Vélez passa o Racing. E aí se encontram Flamengo e Racing na semifinal. Cara, o Flamengo é mais time que o Racing. Apesar do Racing ser muito bom time. Mas sabemos que o Flamengo adora dar aquela pipocada para times sul-americanos. Quanto menos time brasileiro o Flamengo pegar nas Libertadores, melhor. Porque os brasileiros, eles vão lá e ganham. Agora quando pega um paraguaio, como o Olímpia, o uruguaio, como o Peñarol, né? O Flamengo quando pega gringo, copeiro, tem aquela vontade de pipocar que é absurda. Então, eu chutaria que passa o Racing. Porque uma hora o Flamengo dá aquela rateada contra um gringo. É super normal em Libertadores. Toda hora o Flamengo pega um gringo e dá rateada. Então, passa Racing. E aí seria Botafogo e Racing a reedição da Recopa Sul-Americana desse ano. A chance da vingança contra os argentinos lá no Peru. Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Aqui em cima nós temos o Live Pix. Aqui embaixo nós temos o link do nosso canal Reserva, que bateu 1000 inscritos, graças a Deus. Mas quem não é ainda inscrito naquele canal Reserva e tá nesse aqui, se inscreva lá, porque pode ser que esse aqui seja derrubado. Então vá pra lá, porque se por acaso esse aqui cair, você tem que estar inscrito no outro canal para continuar recebendo nossos vídeos, tá? Não parar de receber nossos conteúdos, tá bom? Se inscreve lá, tá? E temos nosso Instagram também, caso esse aqui caia, vamos avisar pelo Instagram a vocês. Vai lá e segue o Instagram também. Tem o canal de React Torcedores, tá meio parado, mas vamos voltar a postar assim que possível. Temos nosso e-mail de contato, que é o nosso Pix ali em cima, rafoguense10@gmail.com. Qualquer valor que se doar é ajuda muito a gente, tá? Ajuda muito o nosso serviço aqui, nosso trabalho, tá? Live Pix, Superchat e o Pix ajudam muito. Ó, São Paulo já saiu ali no sorteio, primeiro sorteado, vamos ver quem é o rival de São Paulo. Pode ser o Botafogo, tá? Pode ser. Se por acaso sair enquanto eu tô aqui explanando, eu aviso vocês. E acho que é isso, né? É o nosso e-mail de contato. Queria propor aí um jabá, um merchan. Então é isso, ficamos por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.